Glórias a Deus. Nós vamos refletir mais um devocional falando a respeito da graça de Jesus nas nossas vidas. Como é interessante. Lá em 2 Coríntios 12, Paulo, ele com aquele espinho na carne, ele explica ao Senhor que removesse. Mas Jesus fala para Paulo o seguinte: a minha graça te basta, porque é no meu poder que opera melhor a fraqueza, né? E aí Paulo fala, portanto, ele satisfeito com essa resposta, ele fala, portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar da minha fraqueza para que o poder de Deus opere por intermédio de mim. Olha que passagem interessante, né? Mesmo sofrendo, ele entendia que o agir de Deus ia acalentá-lo, né? E a gente lembra que Jesus fala lá em João 16:33, que nós estaríamos constantemente enfrentando provações, né? Estaríamos sujeitos a provações. Quando ele fala, não tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? E isso é para a gente entender que nós vamos sempre depender da graça divina no nosso sustento, na nossa vida, no nosso caminhar, na verdade, porque a gente vai sempre depender dele, porque nós vamos passar por provações, nós somos limitados, mas ele vai nos sustentar, né? É assim que a gente entende, é através dessas provações, desses desertos, desses vales, né? Dessas tribulações, aflições e dificuldades que nós passamos, é que nós vamos, pela nossa fé, perceber a mão de Deus agindo no nosso, a nosso favor, dirigindo e conduzindo as nossas vidas. É aí que nós, né, que é importante a gente ter essa percepção. A gente entender, meu irmão, que a graça de Deus, ela se intensifica mais, né, quando a gente passa por provação. Ele sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, ele conhece. Claro, ele foi quem nos fez, né, quem nos criou, né? E a gente entender que o cristão genuíno realmente, ele resiste a todas essas tempestades, esses ventos contrários, sempre crendo, tendo fé, todo o coração, toda a alma, sabe? Que tudo que Deus permite que aconteça conosco cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. A gente precisa, mas só que entre todas essas coisas que a gente vive, que a gente às vezes sofre, né? Às vezes tem dificuldade de aceitar, a gente entender que todas essas coisas que aparentemente são ruins, pode ter certeza mesmo que vai com certeza absoluta florescer bênçãos, bênçãos e bênçãos nas nossas vidas, sabe? Porque é assim que a Bíblia esclarece para nós, né? O cristão genuíno, normalmente, ele tem uma crença profunda do fundo do coração que toda dificuldade que nós passamos, que Deus permite que nós passamos, Jesus dá o escape para a gente. Escape e o sustento. Mas para isso é preciso fé, perseverança, paciência, né? Para que nós possamos alcançar essa graça divina, não é verdade? Nós entendemos, irmão, todo cristão que é alicerçado na palavra de Deus, ele entende que essas dificuldades, elas vêm para trazer mais experiência espiritual, né? A gente lembra, por exemplo, de uma árvore, né? As raízes dela, a gente só consegue assim, entender que essas raízes são bem profundas, bem firmes, bem seguras, quando essa árvore passa por algum tipo de vendaval, de tempestade, né? Aí passa por tempestade, por vendaval e se mantém firme, se mantém de fé, aí sim a gente sabe que realmente essas raízes estão profundas. A raiz do cristão está aqui na palavra de Deus, está na oração, está na comunhão, é isso, né? Assim como a árvore bem firme, com as raízes bem firmes e profundas e seguras, tem que ser também o cristão, né? Com as raízes espirituais bem firmes na palavra,
bem firme na oração, bem firme na comunhão, é assim, né? Fazendo a vontade de Deus em todo tempo. Nós precisamos entender, meu irmão, que o nutriente espiritual que nos sustenta de pé é a ação, é a obra do Espírito Santo em nós. Né? A gente sabe que o cristão autêntico é aquele que permanece firme, permanece calmo, confiante na vitória, em meio de qualquer tipo de tribulação que passe. Né? Seja qual for essa tribulação, irmão, que a gente esteja passando, que você esteja passando, persevere na fé, meu irmão. Se apegue à oração o tempo todo. Não desista. Creia, meu irmão. Creia de forma plena. A gente lembra de 1 Coríntios, lá em 10, 13. Ele fala que Deus não permite nenhum tipo de tribulação, nenhum tipo de tentação, além daquele que nós possamos resistir. Né? Que palavra maravilhosa é essa, de sustento, né? Mantendo a gente de pé pela graça divina. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Cuida, Pai, para que nós venhamos estar sempre alicerçados em Ti, Jesus, que as nossas raízes espirituais estejam sempre profundas e firmes em Ti, Jesus. A honra é toda Tua. Abençoa e cuida de Teus servos e Tuas servas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Deus.